Olá, tudo bem? Está começando um novo episódio do podcast da IPI de Salvador, um informativo semanal para que você fique por dentro de tudo que acontece ou vai acontecer na IPI de Salvador. Eu sou o pastor Cláudio Lísias e é um privilégio enorme comunicar ao seu coração. Então você já sabe, aumente o som e aproveite o programa de hoje. Qual a pauta do programa? Visão de pequenos grupos na igreja. Vamos saber mais sobre a importância e o poder dos pequenos grupos. Ouviremos o testemunho do pastor Daniel Zemuner, da primeira IPI de Londrina, sobre a igreja em células. Encontro de vida pelo WhatsApp. O que é isto e como participar? IPI Cast Salvador, a informação que aquece a nossa comunhão. No início de 2019, os trabalhos da equipe de planejamento estratégico foram iniciados aqui da nossa igreja. Esta equipe era composta de mais de 20 pessoas de diferentes idades. Após alguns encontros, definiu-se a declaração de visão da igreja para os próximos 5 anos. A visão da igreja é ser uma comunidade em pequenos grupos que se multiplica através do amor, serviço e testemunho de Jesus Cristo na cidade de Salvador. A concorrência para ouvir. O caro colega vai sentir o nosso trabalho. IPI Cast Salvador. O que nós desejamos que a igreja local seja? Nós desejamos que ela seja menos isolada do mundo, seja mais relevante às necessidades da sociedade, mas compassiva na maneira como ela usa os recursos materiais e humanos, mais direcionada a alcançar pessoas em vez de promover programas melhores, menos materialista com suas enormes construções e dívidas, mais redentora e menos política, e influenciar mais o mundo com os valores e princípios do reino de Deus. A questão é como chegar a realizar estes desejos. Os modelos de igreja que temos conhecido, principalmente o modelo tradicional, têm se demonstrado impotente na proposição real para que esta nova realidade aconteça. Um modelo que tem se mostrado efetivo, transformador, que resgata princípios e valores da igreja de Atos é o de pequenos grupos. Pra cima, garoto! Os pequenos grupos têm um grande potencial nas igrejas do nosso tempo, porque são pequenos. Um grupo de 5 a 15 pessoas conseguem manter um nível satisfatório de comunhão íntima, condições de ministração e cuidado pastoral, discipulador entre seus integrantes. Os pequenos grupos resgatam o princípio de que todos os cristãos são ministros e que a obra do ministério deveria ser realizada por todos os cristãos e não somente os profissionais, nós, os pastores, pastoras, missionários, líderes, etc. Nos pequenos grupos, que o amor, a comunidade, os relacionamentos, o ministério e o evangelismo brotam naturalmente e poderosamente. Na igreja multiplicadora, entende-se que o pequeno grupo é a igreja e ela tem como base o frutificar, seguindo as recomendações do Mestre Jesus. IPI Cast Salvador, a informação que aquece a nossa comunhão. Eu tenho a alegria hoje de receber o pastor Daniel Zemuner Barbosa. Ele é pastor auxiliar da primeira IPI de Londrina, no Paraná, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho e em administração pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalhou em IPIs lá de Londrina e em Sorocaba. Casado com Camila Marinho Palhão Zemuner e tem 2 filhos, Daniel e Beatriz. Pastor Daniel, seja bem-vindo, que bom termos a sua presença aqui conosco. Gostaríamos de ouvi-lo sobre o seu testemunho quanto à transição da primeira IPI de Londrina para ser uma igreja em células. Olá, pastor Cláudio Lísias, querida igreja de Jesus Cristo reunida aí em Salvador, na Bahia, estado lindo, cidade maravilhosa. Já estivemos
uma vez aí na igreja de Salvador, temos pessoas muito queridas aí nessa região. A convite do pastor, então, Cláudio Lízias, estamos compartilhando um pouco a respeito dessa visão de igreja que se reúne através de pequenos grupos. Nós entendemos que trata-se de uma visão estritamente bíblica, não é? Se nós olharmos para a igreja de Atos 2, a igreja primitiva, logo depois da descida do Espírito Santo, nós verificamos os apóstolos se organizando de uma maneira bastante efetiva, de casa em casa e na igreja. De casa em casa e na igreja. Perseveravam unânimes, partiam pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles se reuniam para estudar a Bíblia, eles se reuniam para dividir lutas e alegrias, ninguém considerava seu unicamente as coisas que tinha, mas todos dividiam tudo, então eles tinham tudo em comum. A igreja se multiplicava e ganhava a simpatia de todo o povo. Deus foi multiplicando a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva, com esta dinâmica, firmados na palavra, firmados na doutrina dos apóstolos, partindo pão e se reunindo regularmente na igreja e de casa em casa. Durante as últimas décadas, muito se ouviu falar sobre igrejas em pequenos grupos e foram dados vários nomes. Aqui em Londrina, a nossa experiência tem sido com igreja em células. Esta é a terminologia que nós temos usado já desde 1997. Foi quando o conselho da igreja, na época presidido pelo pastor Messias, juntamente com o pastor Matias Quintela, que na ocasião era o presidente da IPI do Brasil, pastor Matias veio de Curitiba para auxiliar o pastorado do pastor Messias aqui em Londrina, e juntos eles conduziram a igreja e o conselho numa transição. E até hoje nós estamos vivenciando esta visão dada por Deus aos pastores da igreja. Eu sou filho desta igreja, participei das primeiras células protótipo, e onde tudo era uma experiência nova, onde tudo era bastante desafiador. No entanto, nós percebemos que foi o que resolveu a caminhada da igreja nas últimas décadas. Uma igreja missional, diferentemente de uma igreja missionária, a igreja missionária é a igreja que envia, a igreja que intercede, é a igreja que sustenta, auxilia, dá suporte, envia ofertas, não é? E tem essa visão clara da importância da missão. Nós entendemos que a igreja missional é aquela que faz missão em tempo integral. Ou seja, cada membro da igreja é um missionário, é um obreiro, é um sacerdote, é alguém que é usado por Deus para proclamar o evangelho. Então na igreja não tem lugar para apenas consumidores. Na igreja nós temos todos obreiros em tempo integral. É o famoso sacerdócio universal de todos os crentes. Então uma igreja em pequenos grupos, seja qual for o nome que vocês forem adotar, a gente entende que dependendo da região pode ser uma igreja, pequenos grupos, grupo pequeno, igreja nas casas, grupos de multiplicação, grupos caseiros, igreja em células, seja qual for a terminologia utilizada, o mais importante não é a terminologia, o mais importante é a missão por trás de uma estrutura eclesiástica. Então, a experiência que temos vivido aqui é justamente essa, de pastorear as pessoas dentro de uma estrutura de pastoreio. Então nós temos o pastor geral, que hoje é nosso pastor Rodolfo Montosa, debaixo dele existem outros pastores, debaixo desses pastores existem outros pastores que coordenam o trabalho das células por meio de superintendências, supervisões e lideranças de célula. Então essa é a estrutura. O significado da missão, ele permanece ativo com base na igreja primitiva, é um fundamento bíblico, é uma visão bíblica para pastorearmos pessoas
todos fazendo parte do trabalho, assumindo suas responsabilidades, onde o líder, ele lidera o seu grupo, servindo este grupo, e os membros da célula participam do grupo, servindo seus líderes. Então, assim nós temos a multiplicação de células, quando nós entendemos que a multiplicação de líderes por meio da caminhada, da capacitação, do discipulado, isso vai acontecendo de maneira natural e as pessoas vão crescendo na visão, vão amadurecendo na fé, no estudo da palavra, vão crescendo como pessoa, como indivíduo e assumindo responsabilidades no corpo de Cristo. É assim que nós entendemos o significado da missão por meio de uma igreja em células. Pastor, está sendo maravilhosa a sua partilha, mas quero lhe fazer mais uma pergunta. Neste processo de transição para um novo modelo eclesiástico, mudanças precisam ocorrer, não é verdade? Primeiramente, em nossa mentalidade. O que o irmão destaca de principais mudanças que a liderança precisa encarar para desenvolver este novo modelo? Aqui em Londrina nós somos uma igreja tradicional. Somos a primeira IPI de Londrina e não tivemos nenhuma dificuldade do ponto de vista bíblico doutrinário para nos adaptar a essa nova dimensão de pastoreio. Porém, é fundamental que a liderança da igreja, pastores, líderes, presbíteros, oficiais em geral, compreendam a necessidade de uma transição. Todos, principalmente a cúpula da igreja, o conselho da igreja precisa estar unido nisso para que a transição e a realidade seja vivenciada de maneira tranquila e comprometida, todos servindo de maneira equilibrada. Para nós pastores, o grande desafio é investir e acreditar no potencial das pessoas ao invés de nós coordenarmos toda a igreja de uma forma geral. Claro que essa supervisão pastoral, juntamente com presbíteros, ela é fundamental para uma caminhada numa igreja presbiteriana, como a nossa. Somos IPI do Brasil e queremos continuar sendo uma igreja em movimento, uma igreja que cresce, uma igreja dinâmica. Para isso é muito importante que todos estejam cientes de que este modelo tradicional, antigo, que nós temos em muitas das nossas igrejas, precisa de um ajuste no sentido das novas demandas da sociedade. O culto reformado, ele pode ser um culto contemporâneo, alegre, entendendo a realidade onde a igreja está inserida. Para isso, é muito importante algumas características de cada líder, das pessoas que estarão conduzindo esse processo. Então, o pastor, ele passa a ser um facilitador da visão, alguém que coordena e supervisiona o processo de maneira servil, não centralizando em si toda a tomada de decisão. Isso dificulta um pouquinho o pastoreio no longo prazo, porque muitas vezes a gente não tem paciência para caminhar com as pessoas e também não tem um sistema de capacitação, né? Então, quais são as características em geral dos líderes? Eu vou citar aqui 6 características, você fique bem atento para você realmente entender a necessidade urgente, mas ao mesmo tempo extremamente palpável, tangível, alcançável de algo que podemos realizar na igreja local. Então, em primeiro lugar, o líder precisa ter compromisso com Cristo e com a igreja. A submissão, em primeiro lugar, é a Cristo, né? Nós servimos em primeiro lugar a Jesus Cristo. Tudo que fizermos precisa ser para Deus e para a glória de Deus, a serviço de Cristo. E também em consonância com a liderança, né? O pastor da igreja, ele precisa ser ouvido, precisa ser coordenado. Cada líder, cada voluntário, cada obreiro precisa estar comprometido com o seu pastor, com a liderança instituída. Em segundo lugar, todos precisam ter disposição para servir. É colocar a mão na massa. Porque este compromisso, ele vai demandar tempo, né, para caminhar com pessoas, né? Uma igreja em células, ela passa a se reunir de domingo a domingo, de culto a culto, para ter um contato diário, no intervalo das reuniões eclesiásticas. Então, a célula possibilita relacionamento. Então, para isso, as pessoas precisam de disposição para abrir suas casas, organizar seu tempo, receber pessoas, ir nas casas, né? Hoje em dia, com o fenômeno pandemia, nós temos muitas células que estão se reunindo de maneira virtual e funciona, né? Em terceiro lugar,
as pessoas precisam ter amor ardente por vidas, por pessoas, por almas, não é? Quem não tem desejo ardente de compartilhar o Evangelho, de evangelizar pessoas, capacitando, discipulando, realmente tem dificuldade, porque todos são exigidos nesse processo. Então é fundamental o amor incondicional por pessoas de todos os tipos, as mais diferentes possíveis, né? Em quarto lugar, é importante crescer no conhecimento bíblico, porque cada pessoa se torna um líder em potencial e cada líder precisa ter conhecimento bíblico para responder questões básicas da vida espiritual, né? Então não precisa fazer teologia, não precisa ser um pastor ordenado, mas na prática ele vai ser um pastor e as ovelhas têm dúvidas simples, né, e que precisam de conhecimento bíblico para serem respondidas, né? Em quinto lugar, essas pessoas precisam de um coração ensinável, porque o processo ele não é estático, ele é dinâmico. Ele não é mais um modelo a ser seguido e para ser reproduzido. Então o que se vive em Londrina pode ser inspiração, pode servir de modelo para a iniciação em outras regiões, mas o que a Igreja de Salvador vai vivenciar é completamente único. Então todos precisam de coração ensinável para fazer, corrigir, reavaliar. É um processo contínuo de otimização de processos, né? E em sexto e último lugar, todos precisam de perseverança. Ser perseverante na caminhada é fundamental para a gente se dispor a mudanças. Uma mudança não acontece de uma hora para outra, de um ano para o outro, de um projeto para outro. De fato e de verdade, todos precisam estar engajados e vivenciar esse processo de maneira muito natural. Então, em linhas gerais é isso. Perdoe aí o cachorrinho latindo aqui, quem sabe faz ao vivo e às vezes acontece isso, né? Então vamos em frente, Pastor Cláudio Lisas, Igreja de Salvador, amamos vocês e queremos na prática servir vocês naquilo que for necessário, tá bom? Estamos abertos a outras possibilidades, conversas, reuniões, nos colocamos à disposição para servir vocês. Grande abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Daniel Zemuner, pela partilha. Foi abençoador ouvi-lo, viu? Envie um abraço baiano com cheirinho de acarajé a toda a sua família e a liderança da igreja aí em Londrina. IPI Cast Salvador. A informação que aquece a nossa comunhão. Pensando nesta visão de pequenos grupos, a IPI de Salvador estará realizando a partir desta semana um novo experimento de pequenos grupos. Serão os encontros de vida pelo WhatsApp. Inicialmente são 6 grupos organizados entre os membros da igreja. Os grupos terão nomes de cores para facilitar a identificação: azul, verde, vermelho, amarelo, laranja e rosa. Cada grupo se reunirá uma vez na semana através de um encontro de no máximo 40 minutos para conversarem sobre a mensagem que será ministrada aos domingos. Os objetivos dos encontros serão a interação e comunhão, compartilhar sobre as mensagens que temos ouvido no culto presencial e na live das 18 horas e deixar o Espírito Santo conduzir o grupo para uma ação prática, para vivermos intensamente o Evangelho de Jesus Cristo. Tenho certeza que estes encontros serão bênção na sua vida. Se você ainda não sinalizou a sua participação, o que é que você está esperando, hein? Entre em contato com um dos presbíteros da igreja ou com a diaconisa Mônica Berto, presidente do Ministério de Ação Social e Diaconia. Os cultos presenciais no templo estão ocorrendo aos domingos às 10 horas. Por questões de prevenção e melhor acomodação de todos, se faz necessário que você se inscreva para o culto no aplicativo da nossa igreja. Qualquer dificuldade, viu? Entre em contato no número 71 99999 2023. Retornar tem sido uma experiência emocionante. Nós vamos ouvir a palavra do presbítero Fernando Severo. Irmãos, eu venho aqui agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos juntos. Esse elo que é o corpo de Cristo, que Ele nunca pode ser quebrado, que Deus continue nos abençoando e que a cada dia possa nos conceder sempre o prazer de estar na Sua presença. E agradecer também a presença de cada irmão, rever cada um deles, foi para mim muito emocionante. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, fortalecendo, dando a unção do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Muito obrigado por tudo.
Obrigado por você ouvir este programa. Na semana que vem estaremos de volta. Siga a IPI Salvador nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Fiquem na paz de Jesus Cristo e até o próximo programa.